Vamos à questão 57, uma questão de ecologia que fala sobre o famoso ciclo do carbono. Né? O ciclo do carbono, muito importante hoje, destacado como o conhecimento básico a partir do qual a gente pode entender a questão da ampliação do efeito estufa, que está por trás do aquecimento global. Então, o estudante deve ter abordado esse tema do ciclo do carbono com muita atenção. Né? O ciclo do carbono aqui é simplificado, tem algumas etapas em que o gás carbônico sai do ambiente e migra para os produtores, o processo de fixação do carbono através principalmente da fotossíntese. Né? Depois, essa seria a setinha número 1. Parte desse carbono volta de novo para o ambiente pela respiração dos produtores. E uma outra parte é transferida aos consumidores através das cadeias alimentares. Os consumidores, então, ao comer os produtores, acabam adquirindo esse carbono já na forma orgânica, já fixado. Depois fala do retorno, né, do gás carbônico ao ambiente a partir dos consumidores, coisa que é conseguida principalmente pela respiração celular. Tá? Então aí vem uma série de alternativas em que o aluno deve selecionar quais as etapas concernentes a cada um dos eventos que ele coloca. São 3 eventos: a circulação de gás carbônico, a transferência de moléculas orgânicas e a transferência de energia. Tá? E aí nós temos a alternativa C, ok? É a única alternativa que preenche corretamente, né, os atributos de descrição que ele coloca. Tudo bem? Questão 58 é uma questãozinha básica, fundamental de genética, que fala sobre dominância intermediária. Tá? Então, fala que numa certa espécie de planta, a cor da flor é controlada por 2 alelos. Um determina a flor vermelha, outro alelo determina a flor branca, e os heterozigotos têm um fenótipo intermediário, né? Cor de rosa. Tá? Pede o resultado presumível de o cruzamento de 2 heterozigotos, ou seja, 2 plantas de cor rosa, que são necessariamente heterozigotas. E aí você aplica, né, a primeira lei de Mendel. Tá? Quando você cruza 2 heterozigotos, você tem na prole resultante uma porção de homozigotos para um alelo, para cada 2 porções de heterozigotos, para cada uma porção de homozigotos do outro alelo. É o famoso 1 para 2 para 1. Nesse caso, como para cada genótipo você tem um fenótipo diferente, você terá a proporção fenotípica 1 para 2 para 1 também. 1 vermelho para cada 2 rosa, para cada 1 branco. Tá? Então a alternativa correta é a alternativa D. Tá? Questão correta é a alternativa B de bola. Né? Ou seja, haverá flores das 3 cores prevalecendo as cores de rosa, que são aquelas que aparecem em maior proporção em relação às brancas e às vermelhas. Tudo bem? Questão 59, penúltima questão de fisiologia humana, abordando o tema digestão. Né? Fala sobre o bom e velho fígado, esse órgão tão importante, que do ponto de vista da digestão elimina, né, uma secreção chamada bile para o duodeno. Essa bile não tem enzimas digestivas. É uma coisa que a gente deixa bem claro para os alunos. Não há enzimas digestivas na bile. Ela é realmente uma secreção complexa, com vários elementos. Destaque-se a presença de sais biliares, né? São sais orgânicos que terão como efeito a emulsificação de gorduras e a consequente facilitação da sua hidrólise enzimática, que é a digestão química das moléculas de gordura, e, portanto, como consequência, a sua absorção. Tudo bem? Então, essa afirmativa está na alternativa D de dado, tá? Produzir secreção rica em sais que facilita a digestão e a absorção de gorduras. E finalizando com a questão 60, né, uma questão que fala sobre respiração aeróbica e fermentação, né? Fala justamente sobre o etanol. Então, o etanol é uma molécula usada como combustível. Como é a produção do etanol? Então, o processo começa com a cana-de-açúcar, aqui no Brasil, a cana-de-açúcar, né, através da fotossíntese, produzindo moléculas de glicose. Nesse processo, a transformação de energia luminosa em energia química, que é inserida, armazenada nas moléculas de glicose. Após essa produção, a glicose, então, é submetida aos fungos, né, leveduras que vão fazer a fermentação. Elas vão fracionar as moléculas de glicose em 2 moléculas de etanol, por glicose, mais 2 moléculas de gás carbônico.
Portanto, essas moléculas de etanol terão uma fração da energia contida na molécula de glicose, que será liberada com a sua combustão. Ok? Essa descrição, então, está na alternativa E de elefante, que diz justamente que a energia luminosa é captada e armazenada em moléculas de glicose pela cana-de-açúcar, e em seguida a molécula de glicose é fermentada por ação dos fungos. Pessoal, espero que você tenha tido um desempenho satisfatório nessa prova, que você tenha acumulado os pontos necessários, né, para o seu sucesso, para você conseguir a sua vaga tão almejada, tá bom? A gente se vê, então, provavelmente na correção da prova da segunda fase. Um abraço a todos. Tchau.